Estúdio A com Assis Medeiros, Rafael Beck, Felipe Montanaro. 3, 2, 1. O Rafael Beck em U. Viradinha, olhada. Olha pra mim, Felipe, olha pra mim. Eu olho pra câmera, eu não sei o que falar quando eu olho pra câmera, Adriano. É impressionante. No Estúdio A de hoje, Rafael Beck e Felipe Montanaro, um duo que veio lá de São Paulo, da pesada, aqui, pra você. Tudo bom? Tudo bem? Felipe, Rafael. Vocês estão lançando um disco, né, o Fantasia Brasil. O Felipe, com 19 anos, né, tem 2 anos de carreira, já, segundo ele. E você 24, né? Tô velho já. Tá velho, muito velho. Tem você tocando com Dominguinhos com 8, 9 anos, né? Você no início da flauta. No comecinho de tudo, né? Primeiras apresentações. Pois é, a música veio lá do início, da infância. Como é que... Vamos começar pelo Rafael. Pois é, veio desde sempre, né? Uma coisa que eu costumo falar é que eu não lembro muito de como é a vida sem tocar, né? Na verdade, assim. Tipo, como é que foi o começo? Não sei muito, assim. Desde que eu lembro já tá acontecendo a música, sabe? Eu tenho flashes, né, do começo, assim. Com a flauta doce. Com a flauta doce, que foi o primeiro instrumento. Eu comecei na escola, né, convencional, com flauta doce, como muita gente musicalização, toca, né? que chama, Mas me interessei, assim, um pouco mais do que os meus amigos pela flauta. E aí levei pra casa, porque é isso, né? Na escola é mais pra ter contato, né? A coisa não flui muito, assim. E eu já tinha um pouquinho de facilidade, assim, então eu queria tocar mais um pouco e não tinha muito o que tocar, só tinha aula na outra semana e tal. Daí eu levei pra casa. Meu pai é músico também, mas esse primeiro contato com tocar alguma coisa foi na escola. E aí meu pai começou a me ensinar esse início, assim,
os primeiros meses eu comecei a fazer aula com ele. E aí, quando a coisa começou a fluir, eu comecei a gostar, eu fui ter aula aí, sim, com um professor lá da minha cidade, de Atibaia. Já flauta... Flauta doce ainda. Sim. Isso ainda tudo nesse primeiro ano, 6 para 7 anos, assim, 7, essa fase, assim. Flauta doce. E aí eu fui ter aula com o Celso Salgado, que é um professor incrível que eu tive em Atibaia, um cara super importante assim, na minha vida, um cara que me ensinou a base, assim, da música, assim, sabe? Que me organizou as coisas todas na cabeça, assim, nesse início. E depois estudei em um monte de lugar, aí a coisa foi andando, assim, mas esse meu início foi entre a escola, em casa, com meu pai. Mas eu só fui começar a tocar realmente flauta transversal com 8 anos, mais ou menos. Que foi quando eu consegui o bocal curvo, porque eu era muito pequeno, eu era aquela criança meio pequenininha, eu fui crescer depois, se não era uma criança muito grande. Você não tinha... Então não alcançava mesmo, assim. A flauta normal, ela era um negócio gigante.
essa dica aqui pro pessoal. Bota aí na internet, Rafael Beck e Dominguinhos, tocando João e Maria, do Sivuca e Chico Buarque, né? Isso. Acho que foi a minha primeira apresentação, na verdade, na vida, assim, né? E nesse vídeo eu tô tocando com esse bocalzinho curvo, né? Sim. Que é um menorzinho. Nesse vídeo eu devia estar com isso, uns 6 meses, 7 meses de flauta transversal. Foi bem o começo, assim. Uma das primeiras músicas, então, que você aprendeu foi justamente essa. Foi essa, com o Dominguinhos ainda, assim, que hoje em dia é uma coisa meio maluca de pensar. Mas pelas lembranças que eu tenho, na época não foi nada assim, meu Deus, tô tocando com o Dominguinhos, porque o Dominguinhos era uma figura, assim, amiga, né, de casa, assim. E eu não tinha muita consciência do que era o Dominguinhos, quem era o Dominguinhos, que ele era um cara super grande, assim, né, na música brasileira. Era um amigo do meu pai, sei lá, uma coisa assim. E fui tocar desse jeito, assim. Claro que no dia eu tava super preocupado, mas não era por conta do Dominguinhos, era porque tinha um monte de gente assistindo, né? Era o pessoal que tava lá, não era o galera. Dominguinhos, né? Que bom, né? E você, Felipe? Como é que veio a música? Você estava brincando, dizendo, eu tenho 2 anos de carreira já. Sim, 2 anos de carreira profissional. Mais uns 11 anos tocando música e 19 ouvindo música, né? Ouvindo, desde que... Sim. Desde eu me que lembro, nasceu. eu ouço música e choro ouvindo músicas desde que eu tenho uns 3, 4 anos. Ah, é? Eu acho, é o que me contam. Ah, tá. E piano foi o primeiro instrumento? Foi o primeiro que eu toquei com 8 anos, que me deu vontade do nada de querer tocar piano. E tinha um piano na tua casa, não? Não, mas meu tio tinha um tecladinho e ele me deu. Tu começou num tecladinho? E o acordeon, porque no disco você toca acordeon, toca também uma escaleta, né? Sim, Que é um instrumento que o Hermeto gosta muito, né? sim. E vocês são fãs do Hermeto, quem não é, né? Quem toca e não é Somos. fã do Hermeto. Pois é.
Mas você toca outros instrumentos também, né? Eu toco todo instrumento que não é muito difícil, eu toco alguma coisa. Ele também. Ele também. Tem Tipo um- violão, esses instrumentos que você toca e sai o som, a gente consegue. Se bem que não exige muita técnica, né? Eu gostei, não, eu tô entendendo. Não é igual um Por trompete. exemplo, um trompete. Exato, um não vai trompete, acontecer muita coisa, né? um trompete já é um negócio doído, né? Instrumento de sopro geralmente é mais difícil de você pegar e fazer alguma coisa de cara, né? Porque É verdade. ele exige esse início, pelo menos, é mais trabalhoso, assim, né? De tipo, de tirar Igual um eu pegando som. flauta. Né? O piano você vê a nota, né? Você vê o dó, você sabe onde está a Sim. nota, né? É. Agora, tocar que nem ele toca, aí já é outra É, coisa, claro. né? Que não é o nosso caso com nenhum dos outros instrumentos que não seja a flauta e o piano também. A Exatamente. gente toca um pouquinho pra brincar e Não, tal. mas o seu piano também é profissa, né? É médio, piano é né? Eu também. estou falando com multi-instrumentistas. De qualquer forma, vocês são multi-instrumentistas. Agora, é engraçado que eu estava escutando o disco de vocês, imaginando a idade de vocês, assim, que é uma nova geração, né? Vocês dois juntos não chegam à minha idade, né? Então, e eu ouvindo aquilo e pensando na música brasileira, que o pessoal diz assim, música nordestina, música... Não, sei. Não, é música brasileira, né? Baião, frevo, choro, samba, é o que vocês tocam, né? Como é que vê esse repertório? De onde é que vem essa música? Na tua casa, por exemplo, havia Na essa minha música? casa, sempre houve MPB, desde que eu lembro teve muito MPB. Mas eu fui além, fui procurar, muito por causa do Hermeto, né? Porque o Hermeto tem um trabalho de frevo, de forró, de samba. Então o Hermeto me expandiu muito nessa coisa de conhecer mais ritmos do Brasil. É porque o pessoal gosta muito de falar assim, a música nordestina. Eu sempre brinco, eu digo assim, não, isso aí é música brasileira já, né? Você pensa no frevo hoje, no baião, são dois ritmos, dois estilos altamente brasileiros. Não é mais não tem mais essa coisa, é nordestino, não. É, uma mistureba, né? Já foi. Mas a música, esse é o conceito, né? No final das contas, do som do Hermeto, né? Por isso que ele é uma porta de entrada pra muita coisa, que é a ideia de não ficar dando muito nome pras coisas, assim, de querer Querendo regionalizar muito, né? colocar as coisas dentro de caixinhas, assim, tipo, esse som é choro. E é meio por aí que surgiu um pouco também essa ideia do nosso som, assim, de tentar mirar nesse lugar de, tipo, vamos fazer essa música aqui. Mas beleza, ela era isso. O que a gente pode fazer com ela? O que a gente pode usar de elementos de outros estilos, de outros lugares e ver como isso vai soar? E foi meio daí que a gente começou, na verdade, a coisa, né? Do tipo assim, vamos pegar lá, por exemplo, Estrada do Sol, assim, que foi uma música que a gente gravou com Juvenal Rosé. Dolores Duran e Jobim. Tom Jobim. No nosso arranjo, a gente começa tocando ela como um shot, assim, meio moderno. Daí depois tem uma hora que até passa por um negócio meio jazz americano, assim, e tal. Aí depois fica meio flamenco, coisas que nem são brasileiras, assim, mas tem essas influências. Que é essa ideia do som. Vamos pegar uma música que ela é isso, mais quadradinha, lindo também, tipo, é isso. Mas como que a gente dá a nossa cara pra isso? E aí um ponto em comum entre a gente sempre foi o som do Hermeto, né? E ele tem esse conceito de música universal, né? Que é Exatamente. como ele mesmo chama a própria música.
É isso que eu sinto no disco de vocês. Não tem essa coisa de, isso aqui é uma música nordestina, isso aqui é uma música... não, é simplesmente uma música universal. Os arranjos, vocês criam juntos, assim? Juntos. Tocando Em juntos? tempo assim? real, nos ensaios. Um dando ideia Na hora, assim. e o outro dando ideia, a gente vai fazendo. Entendi. Valendo, Não é uma coisa tipo, você em casa escreve alguma coisa. Não, é na hora. Às vezes sim, né? Por Tiveram exemplo, pouquíssimos no Estrada do momentos. Sol, ele veio com o riff do piano antes e depois a gente continuou juntos. Mas foram raros os arranjos que aconteceram isso. E o Geninho, né? O Geninho, Talvez foram 2 o ou Geninho e o 3. Zé Pedrinho fez a introdução e depois a gente A continuou. gente continua juntos. Mas assim, o grosso rola junto. Tanto que nada é escrito, né? Isso, nada a gente escreveu ainda. A gente até pensa em registrar, né? Até pra, tipo, outras pessoas, de repente, quiserem tocar e tal. Mas o processo não tem Pra gente nada não de esquecer também, registro, assim, pra gente não esquecer algum dia, né? Mas a gente vai fazendo. Sim, entendi. Grava na uma verdade, ideia. são arranjos que surgem na hora e vocês simplesmente decoram aquilo ali. Decora de tanto fazer, né? É bem Sim, braçal, sim. assim, tipo, a gente vai, fica tendo... Toca um pouco, às vezes toca a música um pouco, às vezes já acha uma ideia naquilo, aí encontra uma frase, aí acha uma frase, aí vamos abrir essa frase, aí o Fê acha a abertura, e a gente fica nesse processo, assim, é bem isso, assim, de passar bastante tempo tocando, bastante tempo fazendo, até ela virar uma coisa orgânica pra gente tocando, né? Porque é isso, primeiro ela fica meio racional, pensando muito, depois vai soltando e aí ela vai chegando nesse lugar. Quando você vê uma partitura, muitas vezes ela fica ali com uma coisa dura e quando você decora aquilo, Solta, né? passa Então. a funcionar de outra forma, né? Com certeza. Mas é mais ou menos isso, mesmo É a gente não lendo. interpretação, né? Uma forma... Que é o que rola, que é a parte difícil, né? No final das contas, que é o que às vezes dura. Tocar música em algum momento não é um grande problema, né? O problema é ir agora, né? O que eu faço com a música, né? Esse tocar, se tiver a partitura aqui, você toca agora, né? Toca, Agora, transformar aquilo ali, né? Em som, né? Uma coisa que, tipo, a sua cara. Difícil, né? Pois é, falou agora a palavra sua cara, Rafael. E você... Aí eu vendo o disco, aí eu me deparo com uma composição de vocês dois, que é a primeira, se eu não me engano. Nossa, juntos é a É, primeira. né? Sim. Uhum. E tem uma composição de vocês só no disco. Uhum. Nós temos lá no disco Djavan, abre com Djavan, né? Tem Hermeto, tem Tom Jobim, Dolores Duran, Uhum. tem Jacó do Bandolim, tem a participação do Ivan Lins na última música, que é um tema dele, né? Então, é um disco que também traz... eu queria chegar na composição. Enrolei. E na questão da composição. Como nasce o compositor? No caso de vocês têm essa música, eu acho que é o tema para o Ricardo, né? Que era o técnico de gravação do disco, né? Como é que é esse processo de composição? Você fala composição em conjunto ou para cada ou Não. qualquer composição do Não, da sua criação. De você como compositor. Responde você, então. Porque É. você... Rafa é um grande compositor também, só que ele é humilde demais e não admite. Mas eu fala eu sobre sou um você, pouquinho mas- menos humilde. Pois então tire toda a sua falta de humildade e Agora. responda pra gente. Essa coisa de onde vem a composição? Qual é a importância de ser compositor, né? Eu acho que é a coisa mais importante para mim, a coisa que eu mais me realizo fazendo. E acho que é a coisa mais importante que eu tenho para fazer como músico, porque é uma coisa totalmente minha. É a criação, né? Sim, claro que nos arranjos a gente está criando também. Mas acho que a Sim. composição é mais livre ainda, por isso eu acho mais importante ainda. Vai ter Mais um disco, pessoal ainda. vai ter um disco só de músicas de vocês? Ou... O Fê meio que já tem, né? Do trio dele. Tem um trio Sim, dele, tem o né, trio autoral. Miná... Maniva. Manivo. Quase isso. É.
vi. Piano, você, bateria e baixo, Sim. né? Esse é só autoral. Músicas não são minhas, né? Deles também. Sim. Eu vi o disco. Cheguei nele justamente lendo sobre você, que é um disco de... Você já toca com eles há 2 anos? Eu comecei a tocar no meio de 2022. Julho de 2022 eu conheci eles. Legal. O disco é muito bonito. É Obrigado. um trio. Exatamente. Confere lá também. Trio Manível, bonito. Esse é som autoral, né? Que Exatamente. tem participação do Rafa. Eu toquei Duas faixas. Sim. duas músicas também. Exatamente, Mas é E- super legal. Fala do seu processo de composição, Rafa. Não tenho muito processo. Eu não sou. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Eu não me considero um compositor, não. Mas é. Tenho músicas, eu acho acho diferente, assim, sabe? Eu tenho um pouco essas. O Felipe falou que então é. Mas o Fê, ele é isso. Acho que ele fala isso mais pra me estimular a compor mais do que qualquer coisa, talvez. Não sei. Enfim, eu não acho muito que eu sou compositor. Não porque eu não tenha músicas, tenho músicas. Tem coisas que eu gosto até. Primeiro que eu sou muito exigente comigo e eu não acho minhas músicas muito boas, assim, a ponto de eu ficar, assim, super... Tenho isso. Realmente tenho esse lado. Mas tem o lado de que não é uma coisa que eu gosto de criar não sei se porque eu vim um pouco desse mundo do choro antes de... Assim, minha vida, uma boa época, foi mais tocar choro, assim. Sim. Na minha adolescência, tanto que eu gravei um disco de choro em homenagem ao Altamiro Carrilho e vivi bastante esse mundo. Sim, com o Rafael Schmidt, Rafael que é Schmidt. do violão. Do violão, Inclusive, vocês fizeram agora, em 2024, Fizemos, a gente um lançou single agora. que é com aconchego, né? do Dominguinhos Do e também o Dominguinhos e Feira do de Nando Mangaia, né? A Coronel. gente lançou dois singles, né? Exatamente, o Feira de Mangá. Mas enfim, não sei, de ter vindo desse mundo, eu me envolvi muito mais com mexer com as músicas dos outros do que com fazer as minhas próprias músicas, assim. Pra mim sempre fez mais sentido, tanto que na pandemia eu fiz várias coisas, assim, de fazer arranjos e coisas, eu gosto disso. E tenho minhas músicas também, mas talvez ainda é que o Fê compõe música muito rapidamente, intuitivamente, facilmente, assim, Você coisa também, todo ensaio você senta no Tipo piano, Hermeto, faz assim, se a gente der um... Tipo, se eu for fazer xixi, eu volto e tem um tema quase, dá assim, sabe? tem uma nota ali pra ele, ele já... Pá. Não Mas fica ele- tão bom quanto o Hermeto, mas eu faço. Ele faz rápido, bastante música. Então, enfim, é isso. Eu não gastei tanto tempo da minha vida ainda fazendo isso, talvez. Porque eu acho que a composição também é uma das coisas que você vai... Não sei, isso é uma sensação às vezes, né? Olhando algumas pessoas. Vai amadurecendo. Amadurece também bastante. Demora mais a amadurecer às vezes, não sempre, né? Mas demora mais a amadurecer às vezes até do que a parte técnica. Tipo, geralmente quem toca muito bem... Com 18 anos já tá tocando bem, igual toca com uns 40 anos. Você pegar um cara, tá, tipo, Pipoquinha tocando, ou qualquer músico desses muito técnicos, novo, eles né? Novos já tocavam pra caramba, assim, é isso. Sim. A parte técnica flui, né? A parte de composição, eu sinto que também talvez com o tempo você vai acumulando aquele monte de coisa que você vai ouvindo, vai tocando, vai conhecendo, e aquilo vai virando alguma coisa. Então talvez, por exemplo, hoje em dia eu componha melhor do que eu compunha as coisas que eu tentei fazer quando eu tinha 17 anos, 18 anos. Então, talvez mais uns 5 anos eu esteja me achando um compositor. Por enquanto, estou no processo disso. Me parece que assim, o caminho do músico, na maior parte das vezes, é essa. Você interpreta, você aprende, você melhora a sua técnica, você vira músico. E aí depois você vira compositor. Mas claro que tem casos tipo o Fê, que é o desde contrário, que sempre já faz começa música compondo, linda. Assim, Não, claro. mas eu já tocava. Sim, mas rapidamente, assim, com poucos anos tocando, você já tem músicas lindas. Assim, não é uma coisa, se você for pensar assim, na minha opinião, pelo menos, tão comum. Geralmente as coisas, enfim, Mas processos. vocês me disseram que estão com outro disco gravado. 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 Outro. Pronto? Outro, entre parênteses S, entre parênteses. Fecha disco, parênteses, S, parênteses. Pode ser que seja mais de um, porque a gente Mais gravou de- bastante coisa e a gente ainda tá organizando o que vai ser o quê. Quantas vocês gravaram? Só A gente- na exclusividade aqui para TV Senado. Puxa vida, 14, acho né? que a gente gravou umas 14, 15, bastante Acho que foi coisa. 14. Que pra um disco hoje em Gravaram dia já. é muito. Pá. Tá gravado. Gravado. Então dá para fazer 2. Dá pra fazer pelo menos, né? É. Ou 14 singles. Que é a vida inteira lançando, mais 15 anos. Na idade dele, o negócio é single, né? Hoje em dia, né? Dele Tem isso. também. Mas é porque é isso, né? Um disco de 14 faixas hoje em dia é meio loucura, né? Até porque virou a coisa. Ninguém lança mais Sim. muito, né? Porque também tem isso, como você lança, tem que fazer render. Às vezes é melhor lançar 2 músicas por ano em vez de lançar um disco Um gigante. EP, né? Essa coisa do EP voltou com... Tem muito, né, disso. Então, Com enfim, a força. gente ainda não decidiu o que vai ser. Porque tem Mas é o alguns mesmo formato ou possíveis tem projetos. participações? Tem uma... Esse não teve participação. Não, esse não teve participação.
E é o mesmo formato, na verdade, a gente tocou... Esse é flauta e piano, assim, meio que direto mesmo, né? Tudo, se eu não me engano. Não teve, Acho que não teve sanfona. não teve sanfona nesse, nem outras coisas. O que teve foi a flauta em sol, que chegou agora há pouco tempo, que foi uma nova aquisição para a família das coisas. Então, teve nos arranjos agora a gente está usando também. Ela é mais grave. É a mais grave. Essa tem um vocal curvo também, né? Sim. Mas ele a gente tem muitas coisas, né? Enfim, tem músicas... Vocês vão tem tocar arranjos. Vamos tocar. aqui, Vamos tocar coisas novas. Sapato Sim. Velho, Sapato Velho. Refazenda, algumas coisas. Refazenda do Gil. Sim. Então, assim, é meio que a continuidade desse trabalho, do que foi o primeiro disco. É um passinho... Assim, porque o primeiro disco a gente gravou com 3 meses, 4 meses de som junto. Assim, foi tipo, as primeiras coisas que surgiram, a gente foi para estúdio para ter como trabalhar, para ter o que mostrar, para ter o que, né? Porque senão Claro. a gente também fica naquele papo só e não tem o que Não mostrar. tem o que mostrar o trabalho, né? É. Para vender a coisa, Pra para vender e fazer fluir, o negócio né? funcionar. Foi, né? exatamente. Então a gente foi, gravou esse disco, só que a gente continuou fazendo. Tipo, a gente tá com esse trabalho e nunca paramos. Então, meio que no final do ano passado, a gente já tinha um outro disco pronto para ser gravado, se fosse assim o caso, sabe? Legal. Ensaiando bastante e tal. E aí, no meio desse ano, a gente continuou fazendo arranjo, para ter um show também, né? Porque um show não são só 6, 7 músicas que a gente tem no disco, então a gente No precisava disco, ter é. mais coisa. E aí acabou que nessa de buscar, de montar o som, o disco, o trabalho, o show mesmo, né? A gente ficou com uns 14 arranjos, assim mesmo. De músicas bem conhecidas, assim, quase todas bem conhecidas. Tipo Guilherme Arantes, João Bosco... Vocês já abriram o Gil. show do Guilherme Arantes, do Hermeto Pascoal. Já né? uma galera, né? Um monte de coisa legal. Enfim, e aí gravamos agora, 2 meses atrás, lá na Gargolândia, lá, que é um estúdio no interior de São Paulo, do Rafael Altério, o Garga. Não sei se você conhece, ele é um cara super... É um estúdio super legal, assim, que a galera do instrumental anda gravando bastante lá, o pessoal de São Paulo, assim. E foi super legal, assim, ficou lindo o disco, estamos bem felizes com os resultados.
vamos convidar então o pessoal para conhecer o trabalho de vocês. Tem o YouTube, que é bem legal, né? Tem uns vídeos bem bons lá. Isso, tem o YouTube, tem Instagram, tem Spotify. A gente vai botar aqui assim. Aqui embaixo. Aqui Então, embaixo. arroba de qualquer rede social é arroba do Beck Montanaro. Arroba do Beck Montanaro, qualquer rede social. E no Spotify procura os nossos nomes, ou o nome do nosso disco é Fantasia Brasil, que é o nome desse show. O Fantasia desse trabalho. Brasil. Mas nas plataformas vocês estão, obviamente, com canais separados, Separados, né? sim. Claro. Não tem uma página Não do tem Dudu uma Dudu. no Spotify e nas plataformas. Mas se achar o disco, tem lá. Rafael Beck, Felipe Montanaro, daí ele vai pro meu som sozinho, coisas minhas, coisas do Fê, já vai pra... Eu sinto falta hoje daquele do CD ou então do LP aqui que eu mostrava assim pra divertido. câmera. Mas ficou difícil, né? Um negócio meio... De quem é a capa, a arte? É um desenho, né? É um desenho. É do Marcos Arthur, que ele é um desenhista super... Ele é cantor, músico, é um multiartista, assim, em geral. E ele é um super desenhista, né? E aí ele fez essa... É um desenho grande, assim, tipo, desse tamanho mesmo, Tem um ele quadrinho. valendo, né? Um quadro, tem um quadrinho, tá lá na casa do Fê. Entendi. Mas... Legal. Você não vai ver este quadro, mas vai lá nas plataformas que o disco tá lá. É um motivo pra ir atrás mesmo, né? Porque se não ver a foto aqui, não tem por que ir atrás. É verdade, Vai lá ver a é foto. uma curiosidade. Isso. Bota o pessoal para ficar curioso, né, Curioso. Rafa? É isso aí. Então, eu conversei aqui com o Rafael Beck e com o Felipe Montanaro, uma dupla que vocês estão vendo já aqui, né? A gente está terminando o programa, vocês já conferiram tudo. A gente acaba hoje o Estúdio A com música da melhor qualidade, com os dois aqui. Prazer imenso conversar com vocês. Valeu. Obrigado. 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 Valeu. Prazer foi nosso.